Na WWE existem as lutas de bastidores, que são roteirizadas, aquelas que vemos na televisão e que aproveitamos ao máximo. No entanto, também acontecem aquelas que muitas vezes não podemos ver, aquelas que são verdadeiras e que têm motivos pessoais e razões reais. Para terminar mal nos bastidores. E é que muitas vezes os lutadores realmente brigaram nos bastidores tentando resolver problemas. Há alguns momentos que, felizmente para vocês, foram gravados para assistir, e outros que só foram testemunhados por superestrelas. Bret The Hitman Hart foi traído da pior forma no Survivor Series de 1997. Vince, junto com Shawn Michaels e Triple H, planejaram uma maneira de fazer com que Bret Hart perdesse a luta sem que ele desistisse. Bret Hart, furioso, cuspiu no rosto de Vince McMahon na frente de todos. Claramente tudo isso é real. Ele foi para os bastidores e confrontou Shawn Michaels, que negava saber que isso ia acontecer. Até mataram o Shawn, você sabia disso? Eu não fazia ideia, não sabia, juro por Deus que não sabia de nada. Tivemos que jurar que não sabíamos absolutamente nada disso. Por outro lado, a esposa de Bret Hart reclamava com Triple H sobre o que tinham feito com seu marido. Juro por Deus que eu não sabia nada disso. Pode jurar por Deus o quanto quiser, mas um dia ele vai te julgar. Só lembra que um dia, Hunter, tudo o que você fez vai ser pago. Bret Hart revelou em um documentário da Netflix que Vince McMahon apareceu nos bastidores. E ele acabou dando 2 socos no queixo dele e que jamais vai se arrepender de tê-lo acertado. Na verdade, ele diz que isso foi a melhor coisa que ele já fez na vida. All in Londres é o evento mais importante até agora na história da All Elite Wrestling. E foi aí que CM Punk perdeu a paciência com outro colega da sua empresa. Naquele evento, enquanto as outras lutas aconteciam rapidamente, o site Fightful informou que CM Punk e Jack Perry tiveram um desentendimento físico no momento em que Punk ia para o ringue para sua luta, e Jack Perry voltava da dele. Dias antes, os dois já tinham tido uma discussão verbal porque Jack Perry queria usar vidro de verdade em sua luta. CM Punk disse a ele que a ideia era estúpida. Alguns meses depois, seria a própria empresa All Elite Wrestling que divulgaria o vídeo real do que aconteceu naquele dia, onde sim Pong levaria a melhor parte. A primeira versão do ocorrido dizia que Jack Perry foi quem começou tudo, pois ao se cruzarem, Perry se aproximou demais de Pong e o agrediu. Pong respondeu e acabou estrangulando-o para acalmar a situação e ir para sua luta contra Samoa Joe. No entanto, a segunda versão que circulava nas redes era a real, pois dizia que ambos se cruzaram, e Pong intencionalmente começou a provocar Perry para irritá-lo. Ambos trocaram palavras duras, provavelmente relacionadas ao que Perry fez em sua luta. Depois disso, eles trocaram socos, sendo CM Punk quem deu o primeiro golpe. Eles ficaram assim até que Pong aplicou uma chave de pescoço e depois soltou. Dá pra ver como lutadores como Samoa Joe entram nessa briga para tentar separar. Pouco tempo depois desse incidente, Pong seria liberado do seu contrato na All Elite Wrestling. E bom, o resto é história. Chris Jericho e Brock Lesnar quase chegaram às vias de fato na vida real no evento SummerSlam de 2016, realizado no Brooklyn, Nova York. Lesnar estava tendo uma luta com Randy Orton quando de repente começou a dar cotoveladas brutais e sem parar na cabeça dele. Isso fez Orton começar a sangrar de forma impressionante. Chris Jericho estava nos bastidores assistindo horrorizado a tudo o que estava acontecendo pela televisão e estava muito irritado. Porque ele não sabia se o que Brock Lesnar estava fazendo realmente estava planejado ou escrito em algum roteiro. Jericho disse: se isso não está planejado, é horrível, e se está planejado, é ainda mais horrível, porque as cotoveladas na cabeça podem até acabar com a vida de uma pessoa. Quando Brock Lesnar chegou nos bastidores, viu Chris Jericho bastante irritado. Lesnar começou a provocá-lo e Jericho não ficou para trás. Começou uma guerra de insultos e Jericho principalmente o confrontava pelo dano que ele havia causado a Randy Orton. Jericho disse em seu podcast que Brock Lesnar usava muitos insultos homofóbicos contra ele para se defender. Quando os dois estavam prestes a partir para a briga, Vince McMahon e Triple H decidiram intervir entre eles e impedir que essa disputa continuasse.
Há rumores de que a briga real entre Sheamus e Sin Cara começou principalmente por uma discussão que Sin Cara teve com Drew McIntyre, que é um grande amigo de Sheamus. Voltamos para junho de 2014, quando Sin Cara teve um problema com Drew McIntyre, onde o mascarado sentia que McIntyre e os escoceses eram um tanto arrogantes. Em uma gravação de um programa da WWE, Sin Cara estava sentado na mesa dos comentaristas, quando de repente Sheamus chega e diz para ele se levantar, porque é ele quem vai se sentar. Sin Cara disse que ele chegou primeiro e Sheamus respondeu que isso não importava, já que ele estava há mais anos na companhia do que Sin Cara. Com certeza ele deve ter causado esse problema para o Sin Cara só para provocar, já que ele estava ciente do que Sin Cara tinha dito ao seu amigo McIntyre. Foi assim que depois, nos bastidores, Sheamus chamou Sin Cara e imediatamente lançou um golpe. Sin Cara reagiu rapidamente, pegou as pernas dele e o jogou no chão. Um grupo de 5 árbitros conversava nos bastidores. Rapidamente foram separá-los e chamaram outros lutadores que estavam por perto para ajudar a parar essa briga. Esse relatório rapidamente saiu em todos os portais da internet. E o próprio Sheamus escreveu o seguinte no Twitter: devem estar alucinando. Não me lembro de ter sido atingido pelo Sin Cara nos bastidores. É assim que irlandeses e mexicanos se cumprimentam. No dia 30 de março de 2003, Brock Lesnar teve sua primeira luta na WrestleMania, enfrentando Kurt Angle. No entanto, naquele dia, Brock Lesnar quase perdeu a vida. Tudo isso porque no mesmo dia do evento, mas mais cedo, os produtores pediram ao Lesnar que, por favor, realizasse um shooting Star Press, um movimento que Lesnar já havia realizado em anos anteriores, mas que havia parado de fazer devido ao perigo do movimento. Embora para um lutador mais ágil não fosse nada difícil realizá-lo, para um lutador como Lesnar, devido à sua altura e peso, é muito difícil. Muitos rumores diziam que Lesnar, depois da luta, queria acabar com Kurt Angle, porque foi ele quem não se posicionou suficientemente perto para receber o golpe corretamente. Toda essa teoria era falsa, já que Lesnar estava cheio de raiva, mas ele queria acabar com os produtores que o designaram, executar um movimento que ele já sabia que poderia ser perigoso. Lesnar estava explodindo de fúria enquanto todos tentavam acalmá-lo como podiam. Felizmente, existem imagens desse momento. Que personagem incrível foi Santino Marella! Sem dúvida, ele é um dos personagens mais engraçados da história da WWE. No entanto, ele teve um desentendimento em 2005 com Jane Cornette. E é que quando Santino estava na empresa Ohio Valley Wrestling, que era o treinamento antes de chegar à WWE. Vamos ver como eu explico isso para vocês? Era como o NXT, primeiro os lutadores se preparavam bem e depois iam para os programas principais. Bom, a questão é que Santino Marella, em um segmento, tinha que fingir medo do Boogeyman e, em vez de demonstrar horror, ele estava rindo. Jim Cornette, depois desse segmento, foi pedir explicações para Santino e acabou dando um tapa nele nos bastidores. Por causa desse incidente, Jim Cornette seria demitido da companhia. E 10 anos depois, os dois se encontrariam nos corredores de uma convenção. E um fã conseguiu gravar esse momento, onde os dois aparecem brigando, trocando insultos bem pesados, mas muito mais do lado de Jim Cornette. Segundo o que gritava, Jim Cornette dizia que era Santino Marella quem estava provocando ele e que ele só queria se afastar dele. Apesar da grande amizade, as tensões levariam Eddie Guerreiro e Kurt Angle a brigarem nos bastidores. Em um episódio do SmackDown, Eddie Guerreiro não gostou que dessem uma surra bem pesada em Kurt Angle e seus capangas. No entanto, assim que o programa SmackDown terminou, Eddie Guerreiro foi aos bastidores procurar Kurt e disse que eles tinham passado dos limites. Kurt disse que não entendia nada porque ele nem sequer encostou em Eddie, quem fez isso foram seus capangas Luther Rain e Mark Jindrak. Embora daquela vez eles tenham gritado bastante, não houve briga, mas na semana seguinte os ânimos voltariam a se acirrar. Eles partiram para a violência física de forma intensa. Eddie Guerreiro tentou derrubar Kurt diretamente, enquanto Angle o acertou no rosto e tentou aplicar uma chave em seu rosto para não deixá-lo respirar.
Foi o próprio Dick Show quem teve que intervir para separar os dois lutadores no vestiário. A grande tensão que ambos tinham entre eles havia sido gerada pela disputa de quem seria o grande rosto do SmackDown naquele ano. Kurt ficou bastante irritado com o Big Show por tê-lo separado quando ele estava levando a melhor nessa briga. Mas uma vez que a briga parou, Kurt começou a refletir e sentiu que o que tinha acontecido não estava certo. Foi assim que ele foi até onde estava Ed Guerreiro e pediu desculpas pelo que aconteceu. No entanto, Ed não aceitou as desculpas e foi embora. Angle o pegou por trás e antes que começasse uma nova briga, JBL interveio para evitar um novo conflito. Big Show vs Gran Khali é possivelmente a luta mais aterrorizante que se pode imaginar. Embora tenham tido seus confrontos no ringue, tudo é bem diferente, ainda mais quando a gente imagina eles brigando de verdade nos bastidores. Tudo isso aconteceria no ano de 2009, durante um evento ao vivo em Porto Rico. CM Punk, Big Show e Jericho se juntaram para enfrentar o Grande Khali, o Undertaker e Matt Hardy. Embora todos fossem lutadores incríveis, a multidão foi à loucura quando viu os gigantes se enfrentando. O grande problema veio quando o Grande Khali começou a copiar os movimentos do Big Show durante a luta. Chris Jericho revelou que o Big Show ficou muito incomodado quando o Grande Khali começou a dar tapas nos adversários. E antes de dar os tapas, ele pedia silêncio para que todos pudessem ouvir. Algo que é próprio e característico do Big Show. Quando o Big Show viu o Grande Khali fazer isso, na mesma luta que eles estavam juntos em Porto Rico, o gigante norte-americano confrontou Khali nos bastidores, mas ele se recusou a pedir desculpas. Como se isso não bastasse, depois de uma enxurrada de insultos horríveis, o Big Show deu o primeiro soco no queixo do Grande Khali. E foi aí que os dois começaram uma briga de verdade, com golpes brutais. Jericho conta que havia quase 10 lutadores tentando parar essa briga. Ele também disse que, em um momento dessa briga, o Big Show escorregou e caiu no chão, e isso fez com que Khali levasse a melhor na luta. Quando já tinham conseguido separar os dois, Vince McMahon chegou e fez com que Elvis Shaw pedisse desculpas ao Khali por ter sido ele quem deu o primeiro soco no outro lutador. Um incidente estranho aconteceu após a luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar pelo título universal na WrestleMania 34, cujo vencedor acabou sendo o ex-lutador do UFC. Segundo alguns veículos especializados, Lesnar e Vince McMahon tiveram um sério desentendimento. Segundo informou o site Pro Wrestling Sheet, o lutador estava furioso ao chegar ao Gorilla Position depois da sua luta. Tamanha foi a raiva de Brock Lesnar, que chegou até a lançar o cinturão na mesa de produção, onde estava Vince McMahon. Antes da divulgação do vídeo original, versões diziam que o título havia sido arremessado contra uma parede. Mas todos se perguntavam, por que Lesnar ficaria tão irritado? Grande parte da irritação de Brock Lesnar se devia à má recepção do público pela luta. Vale dizer que a luta teve uma má recepção por parte dos fãs, já que vaiaram o desenvolvimento do confronto o tempo todo. Além disso, vale mencionar que antes do combate parecia ser uma das lutas mais previsíveis em relação ao resultado, que no final acabou sendo surpreendente naquela noite. Assim, Lesnar quis tirar satisfação com Vince, que foi um dos roteiristas daquela luta. No ano de 2006, os ex-campeões mundiais Batista e Booker T foram adicionados para aparecer em um comercial para o próximo evento pay-per-view chamado SummerSlam. Naquela época, Booker T e outras superestrelas estavam tendo problemas com Batista por causa do romance que ele estava tendo com Melina Pérez, uma diva que naquela época estava com John Morrison. Por outro lado, outras superestrelas acreditavam que Batista estava se tornando bastante arrogante, já que ele havia se tornado o rosto oficial do SmackDown depois de ter conquistado seu primeiro campeonato mundial dos pesos pesados. Acreditava-se que Batista agia como se fosse melhor do que todos os outros. E para um homem como Booker T, que havia lutado desde o fundo de sua vida para chegar onde estava, e que percorreu uma longa jornada para fazer seu nome na WWE. Essa situação com Batista e sua arrogância já estava incomodando ele. Enquanto gravavam o comercial do SummerSlam, Batista perguntou brincando a um lutador do Raw:
quando ele viria trabalhar no SmackDown, já que ele não tinha nenhum rival nessa marca e não tinha com quem lutar. Esse comentário não agradou nem um pouco ao Booker T, que estava muito perto da conversa e conseguiu ouvir tudo. Na semana seguinte, Booker T confrontou Batista nos bastidores e eles partiram direto para a briga. Essa situação foi real. Kurt Angle estava perto deles quando começaram a brigar. E foi há bem pouco tempo. Kurt contou em seu podcast que depois da luta viu que o rosto de Batista estava bastante machucado e que o olho de Booker T estava meio roxo. Kurt explicou que ele e outros lutadores tiveram que separá-los.